não podia ter mais baixa, mais gordura, mas sim como uma necessidade. Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje não tem a nossa presença ilustre do Sherji Had. A missão vai ser muito mais difícil, né? Mas a gente consegue, Alhamdulillah. A aula de hoje a gente vai falar um pouco. O Sherji, nas duas últimas aulas, ele comentou os pilares da fé e da prática islâmica. Ele falou de questões que são importantes para o islamismo, né? De questões de como o muçulmano conduz a sua religião, de como ele vivencia a sua religião. Eu tenho uma maneira um pouco diferente de pensar, porque vou trazer sempre um elemento antropológico para a gente pensar junto a questão do profeta. E, na verdade, quando a gente pensa na questão do profeta, a gente está pensando também na questão não só da profecia, mas na questão de que, quando a gente pode pensar um profeta, né, em antropologia, a gente pode pensar em vários profetas, né? A gente pode fazer uma analogia, porque vários deles vão ter elementos que acabam se aglutinando, né, que acabam se encontrando. Então, a ideia de se retirar para meditar, para fazer oração, de ficar, por exemplo, 40 dias em algum monte, a ideia do próprio jejum, a ideia que é bastante interessante, que eu gosto bastante de explorar, que é a ideia da poesia árabe, que influencia sistematicamente não só a religião islâmica, mas que influencia a própria oralidade árabe, né? Então, se a gente for fazer um retrospecto, por exemplo, da minha pesquisa, quando eu iniciei a pesquisa sobre Islã há 16 anos atrás, o meu tema era com fotografia de família. Então, eu estudava as fotografias que as pessoas tiravam, né, da sua família. Por quê? Eu estava querendo entender como é que um muçulmano, já que ele não representa, ele não constrói uma imagem daquilo que Deus criou, então você não pode idolatrar uma imagem de uma Nossa Senhora, você não pode ter uma estátua de corpo inteiro dentro de casa. Como é que as fotografias, de certa maneira, elas iriam, de certa forma, estar inseridas no contexto de famílias muçulmanas? Então, essa questão, a partir de dialogar com as fotografias, e por conta de um curso que eu fiz na USP sobre oralidade, com a professora Dominique Galois, eu comecei a pensar que esses povos árabes, de modo geral, porque a comunidade que eu comecei a estudar, a grande maioria eram de árabes, então tudo que eu aprendi de Islã inicialmente eram com famílias árabes, né, as pessoas com quem eu entrevistava, com quem eu conversava, e eu percebia muito a questão da oralidade quando ia falar de uma fotografia, né, ou quando ia contar uma história. Então, não se falava só da fotografia, se contava uma história, né? Então, a oralidade era uma coisa que dizia muito respeito a esse grupo, né? E aí eu fui tentar entender o que é essa oralidade, né? Como é que as pessoas, de certa forma, isso contribui para a religião, né? Já no doutorado, a minha ideia era, bom, eu já passei pela imagem, pela questão da oralidade, eu queria saber o significado desse corpo que se submete a essa religião. Então, eu comecei a entender claramente de que essa submissão, essa entrega a Deus, ela perpassava não só pela questão da fala, mas pela questão da audição, pela questão dos sentidos. Então, quando a gente vai olhar historicamente como é que se dá a revelação do Alcorão, como é que se dá o preparo do próprio profeta, né, que a gente vai olhar para a vida dele, para a história de vida dele, a gente começa a entender, fez sentido, né? Por que você manda uma criança para o deserto? Então, as historinhas que eu vou contar hoje são historinhas, eu até fiz um roteirinho para eu não ficar viajando nas histórias, né, demais. Mas as historinhas que eu vou contar hoje, a gente pode fazer várias analogias, né, com outras histórias que a gente conhece de outras pessoas, de outros líderes religiosos, né. Eu acho que só o profeta Jesus, que a gente não tem relatos, né, dessa infância, a não ser naquela época que se conta, né, na Bíblia, de que quando ele tem 12 anos, ele entra no templo e coloca todo mundo para correr. Então, assim, mas o que se passa mesmo na vida dele nesse período, você só vai ter a partir de 33 anos. Uma outra coisa que também é recorrente para quem estuda religião monoteísta, são os números, né? Vocês já devem ter percebido, 40 dias, 7... Então, esses números, eles, do ponto de vista antropológico, eles significam, né? O que a gente faz
hermeneuticamente falando, é tentar trazer essas camadas de significado, né, e ver essas recorrências também, como é que elas se dão. Né? Por que 40 dias? Por que 7? Por que esses números aparecem? Né? Uma vez a gente estava perguntando, acho que o próprio Sérgio Girardi tinha feito alguma pergunta para ele, e que ele me dizia, que eu perguntava, bom, qual era o número do equilíbrio, alguma coisa assim, ele disse, é o 7. Né? Então, você não está nem lá no 10, mas você também não está no 5. Né? Então, novamente, uma referência ao número 7 como um número mais equilibrado, né? Que você não está nem para baixo, nem para cima. Então, isso tudo a gente vai pensando antropologicamente, como é que essas categorias vão surgindo. Né? Então, eu coloquei lá, para nós contar a primeira história, que é a história que acontece, que a gente vai chamar do ano do elefante, que é o ano que o profeta é concebido, o ano que ele nasce, né? Tem uma história muito interessante que acontece, e eu pus um mapa da região justamente para a gente poder ter uma ideia onde está o Iêmen, né? E onde está a Etiópia, né? A Abissínia, que era como era conhecida antigamente, né? E como se dá essas proximidades. Né? Depois a gente volta, e aí eu pus um outro mapa para vocês terem uma ideia de como era um pouco a região e de que região nós estamos falando, né, dessa história. E vamos começar pelo ano do elefante. Né? O que é esse ano do elefante? Então, a gente vai pensar lá no Iêmen, tem sobre o domínio de Abissínia, a gente vai ter um Abraão, né, que a gente vai chamar de Abraá, era o seu vice-regente. Né? Ele resolve, porque a gente já falou aqui algumas vezes, por exemplo, em Meca era a região onde você passava todo o comércio do Oriente Médio. Né? Então, todos os comerciantes tinham que passar por Meca. Então, Meca era o reduto. E a Caaba, como a gente já comentou aqui na aula passada, e nós vamos retomar na última aula, é o centro de peregrinação. Já era antes, né, da revelação, e depois da revelação ela vai se intensificar muito mais. Então, nesse período, você não tem ainda a revelação, né, do Islã, né, você está ainda no período do ano que o profeta nasce. E aí esse vice-regente, ele resolve fazer o quê? Um santuário, né, gigantesco, né, na região dele, para que esse santuário, de certa forma, ocupe o lugar, né, da Caaba. Né, para que a peregrinação que acontece na Caaba, e aí tudo isso que fomenta a cidade de Meca, ela seja meio que distribuída, não, que ela seja desviada. Né? E ele fala isso publicamente, ele acaba expressando essa vontade de fazer com que esse espaço religioso seja, de fato, aquele que tem que ser reverenciado e tudo mais. Né? E aí acontece que alguém, né, ligado ao grupo Quraishita, o grupo Quraishita, vocês vão ver depois, vai ser o grupo da família do próprio profeta Muhammad, ele vai à noite nesse santuário e profana esse santuário. Né? Ele, né, dá a entender nas biografias que ele se rebela e fala mal do santuário e volta sem ter acontecido nada com ele. Né? Esse sujeito que mandou construir esse santuário, que na verdade queria se achar o grande, né, vamos dizer assim, o grande rei, grande poderoso, porque tinha feito um espaço, né, religioso onde que as pessoas pudessem então peregrinar, ele vai tentar se vingar do grupo, né, a qual que tinha profanado o grande templo dele, né, no caso, os Quraishitas e os outros grupos. Né. Aí, sabendo disso, os Quraishitas acabaram fazendo um conselho entre eles, dizendo assim, olha, a gente vai ter que se prevenir, porque nós não temos como lutar contra este povo. Né, a gente está aqui, a gente não tem como guerrear com eles, né? Eles vão vir e a gente vai ter que encontrar uma estratégia. Né? Então, como resistir? Né? O que fazer para que... Acho que passei mais de uma, né? Então, como fazer para que a gente possa, de certa forma, estrategicamente lidar com essa invasão? O que vai acontecer? Né? O Abraão, né, ele vai enviar a Meca um emissário para dizer para o chefe, olha, nós não queremos atacar ninguém, nós queremos destruir a Caaba. Né? A gente vai entrar em Meca e não vamos destruir absolutamente nada. Né? Aí, nessa época, como não se tinha um líder, né, os Quraishitas eles não se tinham um líder direto,
mas tinham um respeito pelo avô do profeta, né, que é o Mutalib, foram ter com ele. Falou assim, bom, né, para dizer, olha, as pessoas estão fulano está querendo vir, quer destruir Meca, o que o senhor pensa? Porque, na verdade, ele era considerado um sábio dentro do grupo, ele tinha um reconhecimento desse grupo, ele disse, olha, então... Aí o Mutalib ele vai dizer assim, bom, deixa a tropa vir, né? A gente disse que a tropa havia tomado 200 camelos, né? Já tinha feito algum tipo de ameaça. E aí ele falou assim, olha, falou assim, bom, eu vou conversar com o sujeito. Quando ele vai conversar, né, com Abraão, ele falou assim, olha, eu vim aqui para que você me devolvesse os meus 200 carneiros. Aí o Abraão falou assim, mas você está preocupado com os seus carneiros? Eu achei que você tivesse preocupado com a Caaba. Eu falei assim, não, os carneiros são meus. Então eu vim proteger aquilo que é minha propriedade. Aquilo que não é minha propriedade, não sou eu que defendo. Camelos, falando carneiros, olha eu, estou ficando louca, né? Eu vim aqui pedir de volta os meus 200 camelos que você tomou e tal. E aí o Abraão foi pode levar então os seus carneiros, porque o que me interessa de fato, eu falei de novo carneiros, seus camelos, gente, tá ruim o negócio aqui, os seus camelos. E aí era engraçado, porque ele ficou muito impactado, assim, que a pessoa está preocupada com os seus objetos, né, com aquilo que é sua propriedade, né, e não com aquilo que, de certa forma, é o culto de toda a pessoa religiosa, já era naquele período. E aí a frase que eu até sinalizei no slide, para a gente pensar sobre ela, que ele vai responder, o teu Deus, né, ó Deus, teu servo protege a própria casa, protege tu a tua casa. Então é como se ele dissesse assim, eu estou protegendo os meus camelos, mas Deus vai proteger a casa dele. Né? É ele que vai dar essa proteção. Né? Então ele já começa a trazer aí uma discussão teológica de pensar que Deus, ele é o único capaz de proteger aquilo que, de certa forma, ele mandou construir. Né? Então, a gente estava falando na semana passada sobre o destino. Né? Algumas pessoas até me perguntaram, né? Mas você tem o livre-arbítrio, para que o destino, se já está definido, né, o meu destino, se Deus já traçou o meu destino. Né? E aí, até para a gente retomar o que o Chet tinha falado, assim, olha, eu posso tentar me matar, é o meu livre-arbítrio, mas se eu vou morrer ou não depende da minha vontade. Né? Então, para o Mutalib já estava muito claro que Deus é que tinha que proteger a sua casa. E aí, quando as pessoas... Aí tem a revoada dos pássaros que começam a vir, ele resolve, então, invadir com um elefante, né? Por isso que chama o ano do elefante. Na hora que o elefante se aproxima da Caaba, ele se ajoelha, né? E é assim, quando a gente começa a ler a história, a gente começa a ficar até emocionado, nossa, mas o animal ele se ajoelha diante da Caaba. Os soldados, na verdade, as pessoas que acompanhavam, começaram a machucar o elefante, e ele, de certa forma, não se move. Apenas vai se movimentar quando esses pássaros todos se aproximam, a revoada, ele pega, levanta e dá meia volta, né? E aí ele pensa, bom, agora eu posso fazer ele voltar novamente, porque ele vai definitivamente atracar a Caaba, e ele, diante da Caaba, novamente se prostra e nada acontece. Né? Então, quando ele vai falar assim, olha, Deus, defenda a sua casa, o que a gente começa a ver é, de certa forma, que ele está defendendo a sua casa, no caso, a Caaba. Então, é nesse ano que a mãe do profeta engravida dele. Né? E aí a gente acaba marcando a data do nascimento por este episódio. Né? E aí tem vários sinais, né, de que já vem um mensageiro, a gente pode até retomar outros mensageiros, né, outros profetas, outros mensageiros não digo, mas outros profetas que tiveram também mensagens de que viriam, né, de que eram um profeta importante para a sua religião, para a sua descoberta. Então, nesse período você vai ter essa história que vai te trazer um pouco de entendimento do que era essa unicidade divina, do que é esse poder divino, né, no caso de Deus, e como essa espera do profeta vai vir através da mãe dele, da Mina. E aí tem uma outra
provação, tem lá, tu carregas no ventre o Senhor deste povo, quando ele nascer tu dirás, eu te coloco sob a proteção do único, contra a perfídia dos invejosos, e dará o nome de Muhammad, né? Que é isso que a mãe, Amina, a mãe do profeta, recebe. Que a gente pode até fazer uma associação com Maria, né? Quando recebe a mensagem de que está esperando Jesus. A diferença é que o profeta, desde muito cedo, ele é testado. Né? E aí, isso, todas as biografias que eu fui lendo, vai falando desse teste. Este teste acontece, até hoje eu estava lendo um trecho bem interessante numa biografia dos turcos, né, dizendo que você só ama aquilo que você conhece. Né? Então, o amor, ele vem do conhecimento. Então, e aí ele está remetendo, a vida do profeta, você só vai ser capaz de amar o profeta se você conhece a vida dele, a história dele. Então, uma das coisas interessantes é que quando você está falando, ele fica órfão do pai, quando ainda está na barriga da mãe. Depois ele vai ficar órfão de mãe quando ele tem 6 anos de idade. E aí as explicações que a gente encontra é assim, como é que ele pode ser o mensageiro se ele não for capaz de devotar apenas a Deus? Né? Ele tem que passar por vários sentimentos durante a vida. Então a gente está pensando aqui em vários líderes, né? Se a gente pensar na construção dos líderes, né? Das privações que os líderes passam, dos líderes religiosos, né? Que tipo de privação que ele vai passar. Aí a gente pode pensar em análises psicológicas, sociais, das lideranças, de todo tipo de privação que ele vai passar, para que ele reconheça que existe algo maior que ele. Então, um dos elementos é justamente a orfandade dele. Né? Quando se perde o pai e a mãe, quer dizer, você não tem a referência. Quem vai educá-lo? Quem vai cuidar dele? Né? Então, quando ele perde o pai ainda, quando ele não tinha nascido, o grande responsável por ele é o avô, né? Que é o Mutalib, que foi aquele que disse assim, olha, Deus proteja a tua casa, que eu estou protegendo os meus camelos, né? Que era o sábio daquela região. Então, quando você está pensando nessa orfandade, aí quando ele nasce, o profeta, no século VII, é costume, aí por isso que eu falei da poesia, falei um pouco do deserto, era costume que as crianças fossem amamentadas por uma ama de leite. Né? Uma informação bem interessante, né, da religião islâmica é, por exemplo, se eu e a Luana, que está aqui, formos amamentadas pela mesma mulher, nós somos consideradas dentro do Islã como irmãos. Né? Porque a irmandade ela é transmitida através do leite. Então é muito comum, muitas vezes, eu estou na mesquita ou com algum muçulmano, chega uma outra pessoa que eu sei que não é da família consanguínea, e eu falo, esse é meu irmão. Aí eu falei, bom, é irmão, todo mundo é irmão. Não, é meu irmão de leite. Que é como se dissesse que é o irmão de sangue. Então, na verdade, nem se casar com o irmão de leite você pode. Né? Porque é considerado irmão mesmo. Né? Então, nessa época, assim, era muito comum você mandar as crianças para o deserto. Né? Você dar o seu filho para que uma outra mãe amamente e cuide dele. Por vários sentidos. Primeiro, porque no deserto a oralidade era desenvolvida. Né? O povo do deserto era um povo que tinha muitos poetas, né? As crianças aprendiam a recitar muito cedo. Né? E aí a questão da oralidade que eu falei no início da aula, o quanto é importante para os povos árabes. Então, toda criança que ia para o deserto, ela voltava fortalecida. Né? Porque ela era criada livre, e é engraçado a gente pensar isso, porque a gente está pensando no século VII, que a gente imaginava que Meca também fosse uma região onde se pudesse criar livremente os seus filhos. Né? Mas ele está trazendo muito mais que os próprios povos nômades eram povos que, de certa forma, valorizavam a transmissão, né? Das tradições, dos valores, e todo mundo queria, obviamente, que o seu filho fosse levado. Então, era uma honra muito grande se o seu filho fosse amamentado e fosse cuidado durante os 2 primeiros anos por uma tal mãe de leite. O que vai acontecer com o profeta? Ele já nasceu sem pai, portanto, né, o pai tinha acabado de se casar, então não tinha bens, não tinha fortuna, não tinha dinheiro, não tinha como prover uma ama de leite. Porque existiam essas trocas, então as mulheres vinham, né, as famílias vinham, pegavam as crianças e, obviamente, na devolução,
essas famílias recebiam alguma coisa do pai, né, de família, que cuidava dessas crianças. No caso do profeta não tinha isso, porque não tinha como fazer esse pagamento, porque a mãe estava sozinha com a criança e o avô idoso, então não tinha bens para recompensar. Várias amas de leites que passam pela casa do profeta rejeitam o órfão. Né? Ninguém quer pegar uma criança órfã. Aí uma senhora, né, que veio com o marido, que estava passando muita pobreza por conta daquele período ser um período de seca, de dificuldade, ela estava indo embora novamente para as montanhas e falou para o marido, não, mas é muito ruim voltar sem ter pego uma criança. Eu prefiro levar o órfão, né, essa criança que não tem pai, e que eu sei que eu não vou ter retribuição de nada, mas pelo menos eu vou me sentir um pouco mais útil do que não levar ninguém. Aí ela retoma e volta até a Amina, a mãe do profeta, e pega o bebê, né, e leva com ela. E aí são as coisas dos milagres que a gente vai apontando dos líderes, dos próprios líderes religiosos de qualquer comunidade. Quer dizer, o líder, né, do ponto de vista carismático, se a gente pensar a análise weberiana, ele tem vários elementos que vão dizendo por que ele é um líder. Né? Eu já disse aqui a questão do sofrimento, da orfandade, né, da pobreza, né, para que isso traga ele mais perto de Deus. O que acontece com essa família? A partir do momento que ela recebe o profeta para amamentar, para educar, as cabras dela, aí é cabra, tá, gente? As cabras passam a ter leite, começa a ter, as plantações dela começam a dar frutos, então ela começa a ter um período de bonança. Aquela criança traz para ela essa bonança. Então, isso já é uma característica, um indício de que se tratava de uma criança especial, de uma pessoa especial. Então, ela vai ficando com a criança, né? A ideia sempre é ficar até 2, 3, 4, 5, 6 anos, essa criança, quando ela está bastante fortalecida. Mas muito antes disso, acontece uma outra cena, né, de que o profeta está com um dos irmãos de leite, e aparece 2 anjos, tira o coração dele, tira uma mancha negra que tem no coração, coloca o coração de volta, né? Então é uma cena muito forte, que é como a gente pode pensar de vários elementos simbólicos. O que simboliza isso, né? Todo mundo, de certa forma, nasce com um sentimento ruim pelo outro, né? Então eu penso simbolicamente assim, eu vou tirar essa mancha negra porque essa pessoa não pode ter nenhum tipo de sentimento. Não pode ter vaidade, não pode ter inveja, não pode ter orgulho. Quer dizer, é um ser preparado. Então a gente vai construindo isso simbolicamente, né? Como é que se constrói esse líder? E aí conta nas histórias que ele fica muito perturbado. As 2 crianças, ele e o irmão de leite, ficam muito perturbados e vão até a Halima, que é essa mãe de leite deles, que eles chamam de mãe, consideram como mãe, e contam o que eles viram. Né? E ela fica assustada, né? Achando, né, porque até então ela não tinha essa impressão toda de que estava cuidando de uma pessoa especial, do que aquilo significava. Então ela volta para Meca para devolver a criança à mãe. Né? E aí a mãe, Amina, recebe o profeta de volta. Não, eu sei que meu filho está sendo preparado e que eu vou cuidar dele. Né? Então tem alguns elementos que eu acho que são importantes a gente pensar. Né? Primeiro, a questão simbólica dessa construção desse líder, né, religioso, de como se constrói esse líder e como esse líder vai sendo lapidado espiritualmente, né? Desde as perdas, né? O aprendizado no deserto, a questão de que a oralidade ela é importante, que recitar uma poesia é importante. Porque o que o profeta vai fazer durante 23 anos? Né? Ele vai falar, ele vai transmitir o próprio Alcorão. Né? Ele vai ser chamado para essa transmissão. E essa transmissão, como é que você vai decorar essa transmissão? Só um grande orador, né, vai conseguir fazer isso e decorar de cabeça. Então, o preparo do deserto não é à toa para essas crianças. Né? O que é interessante também, e que hoje a gente pode até pensar, que a relação cidade e a relação montanha, né, o que não é cidade, né, a ideia de que na cidade você se sente prisioneiro, por isso as crianças eram enviadas para fora, né? A ideia de que era uma honra ter um poeta dentro da sua família, né? Ter alguém que saiba recitar,
E aí você tem um profeta que vai trazendo outros sinais, quer dizer, ele também vai ser amamentado por uma outra pessoa, ele também vai ser cuidado fora da sua casa durante o tempo, e ele também vai ser um grande recitador. Né? E com o adendo de que com o coração sendo retirado essa mancha negra, ele é um coração puro, ele é um coração que vai ser preparado para a mensagem que vai receber. Né? Então, esses são alguns dos elementos, né, que a gente tem. A gente pode falar de várias outras coisas, como a própria ideia de que ele começa a crescer, e todos os relatos vão dizendo que é uma pessoa confiável, é uma pessoa respeitada. É muito interessante, por exemplo, no Islã, você não deixa... como que a gente pode dizer isso? Não é aconselhável, por exemplo, um homem e uma mulher ocupar o mesmo espaço. Né? Por exemplo, você ficar no mesmo espaço com uma mulher com quem você poderia se casar. Né? O profeta era a única pessoa da região deles que, quando alguém viajava, o marido viajava, esse marido pedia para ele: cuide da minha esposa, porque sabia que ele era uma pessoa respeitada, ele sabia que ele não olharia para a esposa dele. Então, vários relatos vão dizendo de como vai ser na constituição dessa personalidade, né? De como essa pessoa vai sendo construída, né? A personalidade dela, a questão da generosidade, como é que ela trata as pessoas. Tem várias histórias de tratamento, de explicação, isso muito antes da própria revelação. Né? Os próprios comerciantes, né? Porque naquela época se era muito comerciante, não é à toa que os árabes, quando vêm ao Brasil, o que eles vão abrir são lojas, quer dizer, toda uma tradição, de uma ancestralidade do comércio, né? Não é à toa isso se carrega pela sua própria ancestralidade, né? de comerciar, de fazer as trocas, de viajar, né? A gente pensa lá nos mascates, isso já existia no tempo do profeta. Né? Aí conta uma história, por exemplo, a gente voltando aqui com a história da Amina. A Amina recebe o filho, só que aos 6 anos ela fica doente, ela morre, e aí quem cuida é o avô, o Mutalib. Né? É lógico que esse avô, com uma idade já avançada, né, acaba, antes de falecer, ele diz para o tio, né, para o filho dele, que ele vai ser o tutor, vai ser aquele que vai cuidar do profeta. Então, aí o profeta vai mudando de mãos, é como se dissesse, vai mudando de mão em mão. Né? E esse tio, que vai cuidar bem dele, né, acho que eu já falei, né? E esse tio que vai cuidar bem dele, uma certa vez resolve fazer uma viagem até a Síria, né? Que é um mercador, que essa é outra historinha que a gente conta, depois a gente volta. Ele é um mercador, então ele vai fazer uma viagem para a Síria e deixa o profeta, tem uns 12 anos, mais 10, 12 anos mais ou menos, cuidando dos animais à sombra, né? E vai ter lá com as pessoas. E um monge chega para ele e fala assim: mas quem é que está lá? Você trouxe alguém? Eu trouxe o meu filho. Aí o monge fala: não, mas ele não é seu filho. Né? E parece que formou uma nuvem em cima do profeta, que ele é como se fosse uma sombra em cima dele, então o sol não batia em cima dele. E aí ele falou assim: não, vá lá e traga esse menino, que eu quero ver. Quando traz o profeta para esse monge ver, ele fala assim: olha, volte com ele, porque aqui tem comunidades que podem não gostar da presença dele e vão reconhecer ele como o Messias, como o profeta, como aquela pessoa que está sendo esperada, como uma pessoa que tem um papel importante. Né? Então, mais um sinal durante a vida dele, ele retorna, né, com o profeta, e aí as pessoas já começam a comentar, a perceber que havia alguma coisa de diferente nessa criança. Quer dizer, era um outro sinal de que havia sempre alguma coisa que mostrasse o que o profeta, o que estava sendo preparado para ele. Né? Aí eu marquei lá para vocês entenderem um pouco, né, como ele era chamado já nessa época, que era o Amin. Né? Amin em árabe é justo, honesto, digno de confiança. Então, aquela pessoa para quem você oferecia trabalho e ele ia te trazer o dinheiro exato, ele ia vender a mercadoria conforme se esperava e tudo mais. Né? E aí a gente entra na questão desta relação de amor que ele vai ter, né, que ele vai construir. Né? Toda a fama do profeta vai sendo construída nessa trajetória dele, quer dizer, desde o nascimento, da orfandade, da maneira como ele vai sendo criado, da maneira como ele vai lidando com as pessoas, do respeito que ele vai adquirindo. Né? Aí, certo dia, uma moça
ele foi fazer um trabalho para Hadija, que era uma viúva, já era viúva 2 vezes, né? Era muito mais velha que o profeta Muhammad, né? 15 anos mais velha que ele, e vai fazer esse trabalho para ela. Então vai pegar a mercadoria dela, levar para a Síria, vender, e ela manda junto com ele um rapaz para ajudá-lo. Até para acompanhar, para ver se ele de fato era honesto, como todo mundo comentava, para ver como é que ele lidava nas vendas, né, e tudo mais. O que vai acontecer? Esse rapaz volta, né, porque justamente nesse período, na mesma região que ele tinha ido quando criança, a pessoa reconhece o profeta como aquele que tem o selo da profecia, né? E todo mundo, de certa forma, volta com ele. Quando esse rapaz volta e conta para Hadija, falou assim: olha, ele é honestíssimo. As pessoas tratam ele assim, aonde ele para, ele não sente calor, porque uma sombra se forma em cima dele. Então, todos os elementos que a gente vai colocando, né, que são místicos, que são elementos que vão conduzindo a nossa trajetória, vai construindo esse elemento desse carisma desse homem, né? E aí ele volta e conta para a Hadija, e a Hadija fica muito encantada, né? Já tinha ouvido falar muito do profeta, o conhecia, e era um grande teste. E ela fica interessada em se casar com ele. Então, o que ela fez, né? Ela conta para uma pessoa, né, para uma parente dela, que vai ter com o profeta Muhammad, que tinha 25 anos na época. E aí era engraçado, porque nesta época, assim, ele tentou casar 2 vezes, né, mas as pessoas recusavam delicadamente, né? E aí ele falava: bom, eu não querem casar porque eu não tenho posses, eu não posso pagar o dote, a minha noiva, eu não posso dar uma vida de conforto, né? Então ele sempre achava que não ia se casar justamente porque ele estava muito longe de dar uma condição enquanto marido. E aí o que acontece, e o que a gente acha muito interessante do ponto de vista antropológico, que é uma mulher que pede o profeta em casamento. Então a Hadija, para nós pesquisadores, para quem estuda a vida de personagens religiosos, é sem dúvida aquela que quebra todos os tabus, né? A gente brinca entre nós, dizendo assim: olha, queremos ser uma feminista como a própria Hadija, porque a Hadija, ela casa com o homem mais novo, ela escolhe o homem com quem quer casar, ela já era viúva, ela era rica, né? Ela era uma grande comerciante, ela negociava, né, os produtos dela. Então, ela não precisava de um marido para bancá-la, né? É lógico que o profeta acaba dando um dote a Hadija dentro das posses dele, mas ela necessariamente não necessitava de um dote, né? E ela conduziu absolutamente tudo, né? A gente pensar nos dias de hoje, né, pensar aqui do ponto de vista feminista, quanto a gente precisava aprender um pouco com a Hadija. Bom, se a Hadija teve essa inteireza de escolher o seu próprio marido, de dizer que... E o marido mais novo, quer dizer, ela vai quebrando essas dificuldades que existem, né? Então, ela não estava esperando o marido mais velho e tudo mais. E ela acaba casando com o profeta, né? Essa relação amorosa, ela vai sendo construída e ela vai ser o grande braço direito dele. Ela vai ser a grande pessoa que vai, de certa forma, instrumentalizá-lo, né? Trazer o profeta para dentro de uma realidade que é como se a gente pensa, o profeta ia precisar de alguém para dar o apoio, para ser o braço direito dele daquilo que ele ia viver no processo, né? Eu não vou falar das mulheres que o profeta vai ter uma aula só para falar de casamento, de relações de casamento, de como tem que ser o casamento e tudo mais, mas dizer que, de certa forma, a gente tem cada vez mais clareza, quando a gente vai ler a história de Hadija, de que o profeta a amou profundamente. E foi a única esposa que ele teve até ela morrer, porque ela morre antes dele, e ele só vai ter outras esposas, e a gente vai explicar por que ele tem essas esposas depois, justamente depois que ela morre, né? Então as pessoas, quando pensam no Islã, a relação que a Hadija tem é a mãe dos crentes, né? É a mãe dos muçulmanos. As outras mulheres também são a mãe dos crentes, mas a Hadija, ela acaba, sem querer, né, de certa forma, ocupando um espaço central dentro dessa revelação do Alcorão, desses primeiros momentos de revelação, né, os primeiros anos de Islã, de certa forma, né? É ela que vai sedimentar. Ela tem 6 filhos, né, com o profeta,
E é muito interessante que os 2 filhos homens, os únicos 2 filhos homens que ele tem, morrem, né? Então a gente tem uma tradição matrilinear, né? A tradição toda que vai gerar do profeta são de mulheres, né? E não de homens. Então isso também já quebra alguns pensamentos que a gente possa vir a ter da questão do machismo da religião, porque o que é o machismo? Ele está na religião ou ele está na cultura? Né? Então, eu acho que esses elementos são interessantes para a gente pensar. Quando a gente começa a pensar na história do profeta, ele casa com uma mulher mais velha, uma mulher rica, portanto, uma mulher que sustenta ele. Né? Então, ele é bancado por esta mulher. Ele tem filhas, dos filhos, o que vivem, de fato, são as mulheres. Né? Tanto que Fátima, né, vai ter um papel primordial no Islã, né, numa outra linhagem islâmica. Né, que vai ser extremamente respeitada. Todas elas têm o seu papel importante. Mas Fátima também tem um papel de grande destaque dentro da religião. Então, se a gente for pensar da linhagem tradicional, a força estão aonde? Nas mulheres. Né? Então, a maneira como se conta a história, né, do Islã neste período, né, nesse período, né, da constituição do próprio Islã, são um papel feminino. Né? Você vai falar dos califados, dos califas, você vai falar de Ali, mas você vai ter que passar por essas mulheres e pelo papel que cada uma desempenhou. Né? Então, eu pus o nome de algumas delas, né? A Zenaib, a Ruqaia, a e a Fátima, né? E entender um pouco como é essa estrutura feminina, porque a gente pensa assim, quando a gente vai pensar tradicionalmente o Islã, a gente fez uma brincadeira um tempo atrás, brincadeira modo de dizer, um tempo atrás sobre como se dá a questão hereditária, né, entre o judaísmo, né, e o islamismo. A gente fez um quadro, né, eu devia ter posto esse quadro, que era um quadro bem interessante. Né? Você tem Ismael e Isaac, né, na religião cristã, cristã e judaica, você vai falar em Isaac como primogênito. Na religião islâmica, você vai falar de Ismael. Isaac, a tradução do nome como a gente pode dizer, gargalhada, né? É uma risada, né? Como se tivesse alguém gargalhou, né? Assim, deu uma risada. Porque quando a Sara recebe a mensagem com 80 anos de Deus dizendo assim, olha, você vai ter um filho, ela riu, né? Então, Isaac é essa gargalhada, é esse riso. Ismael significa Deus ouviu. Né? Deus te ouve. Né? Isso já dá uma diferenciação, e Ismael, filho de Agar. A gente tem toda uma tradição, quando a gente vai fazer a transmissão de tradição, pensando antropologicamente, tá, gente? Do judaísmo, a gente diz que é judeu quem nasce de ventre judeu. No Islã, a gente tem a transmissão que é dada através do nome do pai. Então, o nome do pai, por exemplo, se eu me chamo, sei lá, Muhammad Mutalib, né? A minha filha vai chamar Aisha Muhammad Mutalib. Né? Então, eu estou carregando o nome da tradição paterna. Né? Eu estou trabalhando. Então, é como se a gente pensasse que uma é a tradição que se garante através da maternagem, né, do feminino, e outra do masculino. Mas quando a gente olha para os personagens em si, e para a construção dos parentescos, de como que se dá o parentesco, você tem o feminino aparecendo o tempo todo. Né? Você tem o feminino muito destacado. Né? E esse feminino que a gente vai redescobrindo depois em outras bibliografias, em outros textos, né? A gente pode pegar autoras como a Fátima Mernissi, a Laila Buluhud, que são feministas islâmicas, e elas vão trazer contextos, histórias femininas que, de certa forma, elucida muito o que eram as mulheres nessa época. Né? As mulheres nessa época não eram mulheres que ficavam presas dentro de casa, né? Não eram mulheres que não tinham conhecimentos ou ignorantes, eram mulheres que lutavam ao lado dos seus maridos. Não necessariamente estou falando de guerra, mas eu estou falando de trabalho. Efetivamente, não eram mulheres que estavam só voltadas para casa e que não tinham seus direitos garantidos. Todas tinham seus direitos garantidos. Né? Então, quando a Fátima Mernissi vai falar sobre o uso do véu, ela vai dizer,
O problema não está no véu. Né? O problema não está na cobertura, mas está na maneira como os homens acham que tem que ser essa cobertura. Porque as próprias mulheres, né, e aí quando ela tem um livro chamado As Sultanas Olvidadas, ela vai contar justamente as histórias de mulheres muçulmanas que foram esquecidas, né, que de certa forma foram esquecidas para constituir o Islã. Então quando eu estou falando aqui do nascimento do profeta, depois do próprio casamento dele, é para ter a ideia que essa própria ancestralidade que a gente traz do Islã, né, de que vai sendo carregado, está sempre centrado também na presença feminina. Embora o nome seja transmitido, né, pelo pai. Porque o que a gente tem que delimitar é a questão do clã. Né? Qual é o nível de parentesco? Eu lembro de ter uma amiga árabe que ela dizia assim, quando ela chega no Líbano, só pelo sobrenome dela, as pessoas já dizem, você é do grupo tal, XYZ, seu pai faz isso. Quer dizer, só pelo nome você já identifica quem é aquela pessoa, de qual tradição, se é muçulmana, se é suni, se é shia, ou se é cristã, né? Só pelo sobrenome. Então você tem toda uma construção do nome árabe e de como esse nome vai sendo adequado dentro da religião islâmica, de como que ela vai sendo atribuída. Né? Então, quando a gente está pensando esse preparo, o que eu acabei fazendo depois, deixar aqui, o que eu acabei fazendo depois, quando eu vou tratar sobre a vida dos sheiks, né? Quando eu vou trabalhar com a performance do sheik, eu vou remeter à história dos profetas. Né? Porque quando a gente está falando de Islã, a gente está falando o quê? De personagens que são construídos, que são elaborados a partir de uma determinada figura. Né? Então, quando o profeta dizia, você tem que adorar a Deus e confiar nos seus líderes, né? E apoiar os seus líderes, esses líderes são todas as ramificações masculinas que a gente tem, né? Que são os sheiks, que são aqueles que estudam, que são aqueles que são preparados para ensinar o Alcorão, para ensinar a Suna, para ensinar a própria religião, para fazer as divisões, seja no divórcio, para fazer o pagamento do dote, para receber a criança. Quer dizer, tem várias atribuições que são realizadas pelo papel dessa liderança. E aí, esse papel dessa liderança, ele acaba sendo muito influenciado pelo próprio papel do profeta. Né? Então, um dos elementos que a gente retrata é trazer como é que a gente pode pensar a constituição de um sujeito. Como é que eu posso pensar uma história simbólica do ponto de vista, poxa, mas o elefante não destruiu a Kaaba, né? Mas o profeta que perde os pais, continua sobrevivendo, e aí acaba se casando com uma mulher mais rica do povoado. Quer dizer, são várias trajetórias que é como se o Deus dissesse para ele, assim, olha, você vai ter todas as privações, mas se você confiar, você vai ter. Né? Então isso está pautado em todo o comportamento islâmico. Né? O Sheik falou bem na semana passada aqui, e assim, ele fala de uma maneira que a gente até esquece que o mundo está acontecendo lá fora. Né? Mas é a questão da ansiedade. Então, vários relatos que eu ouvia na comunidade muçulmana, das pessoas, principalmente daqueles que se convertem à religião, mais até de quem nasce, porque quem nasce, ele já nasce dentro do grupo, né? É muito mais fácil ter essa convivência. Mas quem faz a reversão, muitas das pessoas acabavam me dizendo, não, eu deixei aquela ansiedade para trás. A ansiedade que eu tinha antes não é a mesma ansiedade que eu tinha há 2 anos atrás, quando eu não era muçulmano. Porque você acaba construindo um código de vida e pautado pela essa experiência do conhecimento da vida do profeta, que tudo depende da vontade de Deus e não da sua vontade. Né? Aquela frase que eu gosto de falar, assim, e o que eu falo para os meus orientandos, que estão ficando tudo maluquinho. Né? Meus orientantes ficam escutando a Azan, né, de final de semana, né, Luana? A Luana agora me manda de final de semana, olha o que eu estou ouvindo. A Flávia também ficava mandando os zirk para eu ouvir. Então, assim, meus orientantes, eles vão escolhendo e vão ouvindo alguma coisa islâmica para ver se abençoa os projetos de pesquisa. Eficácia simbólica, dá certo. Sempre dá certo. Inshallah, assim, tem que dar certo, né, Luana? Mas é interessante porque esse envolvimento de quem se converte, ele acaba constituindo um certo fortalecimento, né? Porque ele acaba entregando. Não, eu vou fazer a minha parte, que é a frase que eu gosto de falar assim, olha, a minha parte eu faço bem. Né? Se dedicar, o esforço é comigo.
concretizar, né, esse meu esforço é com Deus. Então é o que eu digo para a Luana, que vai prestar o mestrado. Sim, o esforço é com ela, mas a concretização não está nas nossas mãos, está no imponderável. O budismo vai dizer que é o imponderável, que a nossa vida está dentro do imponderável, né? No Islã vai dizer, a nossa vida está na mão de Deus. Então cada religião vai trazer um elemento novo que a gente vai se apropriando dele, né? Quando a gente, contando as historinhas, mas essa historinha ela parece muito mística demais, fantasiosa demais, como um elefante para, como uma nuvem está em cima da cabeça. Mas isso é que a gente constrói. Quando você vai sentar com o seu pai, que é idoso, ele vai contar histórias e causos da sua vida, que você pode dizer para ele que ele é fantasioso, né? Que aquilo, mas será que foi assim mesmo? Né? Porque o que é importante é que aquilo, de certa forma, significa. Né? A antropologia, né, os antropólogos, os pesquisadores, nós não estamos buscando a verdade. Eu não estou aqui questionando se é verdadeiro ou se é falso. A gente está buscando como é que esse texto chega e como é que a gente pode interpretar esse texto de várias maneiras. Né? Por isso que é importante a gente pegar várias fontes para tentar contrastar como é que isso vai sendo abordado, como é que esses elementos todos, eles vão sendo conjugados. Então não se trata de pensar verdadeiro ou falso, né? Para o muçulmano, para quem acredita, para o crente, isso é verdadeiro. A gente não discute se é verdade com ele. Mas, do ponto de vista antropológico, a gente cria esse distanciamento para olhar para essas histórias. Então, uma das coisas mais interessantes do ponto de vista dessa oralidade islâmica são essas histórias que vão trazendo esses elementos que vão compondo o nosso contexto. Então, pensar a dificuldade, pensar a questão do carisma, pensar a questão da estratégia, depois vocês vão ver com o passar do curso, o quanto o profeta é estrategista, né? Ele é alguém que pensa corretamente como ele vai executar qualquer tarefa, né? Ele vai pensando, ele vai medindo as suas palavras, ele vai medindo o seu comportamento. Quer dizer, toda essa estratégia a gente vai ver aonde, né? Quando a gente está no ano de eleição, ele é muito interessante para pensar as estratégias, né? Os marqueteiros pensam isso muito claramente, para o mal, obviamente, né? O profeta, pelo menos, pensava para o bem, né? A estratégia dele era para pensar o bem para as pessoas. A estratégia dos marqueteiros é para pensar para o mal. Mas é uma construção. Você cria estratégias para quê? Para que você possa atacar o outro, vencer o outro, né? Você vai pintar o seu cabelo de verde porque você acha que as pessoas olhando para o verde vão acreditar mais em você se você tiver com o cabelo preto. Então, são elementos que vão compondo as personalidades e que vão compondo a maneira de execução, né? Então, quando a gente vai trazendo esses elementos, a gente vai tentar pensar como é que isso vai sendo uma constituição desses sujeitos, dessas lideranças, né? Então, quando a gente vai tentar pensar as comunidades muçulmanas hoje, a grande quantidade de conversões que nós temos nas comunidades, ela é gigantesca, né? A gente tem uma comunidade que... hoje estava lendo um texto turco que dizia que um médico leu no Alcorão, por exemplo, como é que acontece a fecundação, e ao ler no Alcorão como é que acontece a fecundação, ele vai à mesquita e faz a shahada, né? E faz a sua conversão, né? Porque ele diz, como é que um texto sagrado traz um elemento que é tão científico, tão particular, tão da ciência, né? Então eu tenho que acreditar nesse texto. Então são vários elementos. Se a gente pensar as histórias de conversões, por exemplo, quando eu estive em Cuba, em 2012, e conheci uma comunidade cubana, muçulmana, o imã dessa comunidade me disse que fez a conversão a partir de um papel que ele achou na rua, né? Era um papel que falava sobre a religião, ele começou a ler, achou muito interessante, aquilo fazia sentido para ele, e ele fez a conversão. Então você vai ter vários elementos, várias situações de conversão que vão trazer por que as pessoas então optam por essa religião e não por outra, né? E é sempre esses canais de comunicação. Quando a gente vai pensar na Shahada, né, como o Cher explicou na semana passada, não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad é seu mensageiro, tem gente que fala, eu consigo entender que não há Deus senão Deus. Mas a história do profeta eu ainda não consigo entender.
né? Então, tem gente que eu encontro, que está frequentando a mesquita já há algum tempo, e que ainda não fez a shahada, ele falou assim, não, Franci, a parte de Deus eu já concordo, mas a parte do profeta eu ainda estou pensando, né? Por quê? Porque você tem pouca informação. Quais são as informações que nós temos nos livros didáticos sobre a vida do profeta? Quais são as informações que vocês têm sobre a vida do profeta? E quando tem, que tipo de informação vocês já tiveram? Que tipo de informações vocês têm? Vocês nunca tiveram nenhuma informação sobre o profeta? Ninguém ouviu falar? Porque o que a gente ouve falar né, é um resumo, muito rápido, só para situar, muito rápida. Depois fala da divisão, quando ele morre, quem vai ficar, né, naquela parte. Depois a divisão, né, entre xiitas, sunitas, e acabou. Você leva uma coisa tão assim que você tem que estudar por sua conta, né? A prática, quem gosta, vai atrás, como a gente está aqui para estudar e pesquisar, porque é ligeirinho, informações ligeiras. Seria isso? Não sei, o que mais? Passa ali, ó, para eles. Ótimo, filosofia, o que você leu? Microfone. Não, tem que falar, senão as pessoas não online não escutam. Pelo menos nos livros de filosofia, em relação ao profeta, não há citação absolutamente nenhuma. Nos principais, pelo menos, os que estão no PNLD e tal. O máximo que eu já vi de referência... Na filosofia? De filosofia, que vai falar sobre a vida de profeta, ou algum tipo de referência a ele, absolutamente nenhuma. O máximo que eu já consegui encontrar é 1 ou 2 parágrafos falando um pouco sobre a cultura muçulmana e, sei lá, 1 parágrafo, 2 parágrafos falando sobre como é estruturado o casamento, no máximo. E mais que isso eu não consegui localizar. O que mais? Que vocês sabem? Fala no microfone. Please. Renata. Nos livros de história da Rede Estadual de São Paulo, fala sobre morte, sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a parte do monte e da migração. Só isso. Só isso. É muito, muito, muito... Vocês estão delicados, né? Porque eu já ouvi tanta coisa ruim sobre o profeta. Assim, do que a gente aprende na escola o que você aprende na escola é isso. Bom, pelo menos que ele nasceu, que ele morreu e que depois, pelo menos não está errado, né? Ele nasceu e morreu, né? O que mais, Tainá? Acho que o que eu me lembro é só isso, da vida dele é só isso. Tem a parte que fala da pedra, mas é um capítulo muito curto, um dos mais curtos que tem. Até os de história do Brasil, que é muito, assim, bem levado nas coxas, são maiores do que esse. E aquele capítulo que passa, Idade Média, vem esse capítulo, passa rapidinho e depois continua. Como se assim, fosse para cumprir mesmo a obrigação. A gente vê no 6º e 7º ano. Mas depois... É uma coisa que fala sobre o Islã, de modo geral, isso, não é isso? Sobre o Islã. Aí depois a gente vê de novo no 1º ano do ensino médio, mas só por revisão mesmo, porque talvez caia no vestibular. Mas quando tem essa revisão, mal se fala sobre o profeta, mas é sobre o Islã mesmo. O que mais? Acho que a Isabel vai falar. Eu lembro, por exemplo, de escutar muitas pessoas achando que Mohammed era o Deus dos muçulmanos, por exemplo. É uma referência. No meu país é muito geral escutar isso. Então, tipo, profeta Mahoma, os maometanos, sim, aquele povo meio briguento, meio violento, meio terrorista, que adora o Deus Muhammad, alguma coisa assim. Acho que uma das coisas bem comuns nas falas que a gente escuta as pessoas, você tem, agora que eu estou fazendo a pesquisa dentro das pessoas que estão fora do contexto do Islã, é muito comum escutar e imaginar ele dentro daquele conceito oriental com uma espada, brigando pela conquista, tentando impor a religião, uma pessoa não se conhece muito, mas a gente configura na oralidade pelo preconceito mesmo. Então, tem que ser briguento, tinha que ser uma pessoa briguenta, um líder, se reconhece como líder, mas, em geral,
tem muito desconhecimento. É uma figura mítica, mas cheia de um monte de coisas ao redor que ninguém está seguro. Mas o mais comum, eu acho, é essa, que é o Deus, uma figura meio sagrada, tipo deidade, para os muçulmanos. Eu lembro... Colombiana. Alguém quer mais falar? Passa aí para ela. Que é esperto, do cara que é ladrão, essa coisa. Repete de novo, porque o povo de fora não ouviu. Eu acho que circula muito na ideia de Islã aquela coisa da historinha do Ali Baba e os 40 ladrões, do cara que... do ladrão, do cara que é esperto, do cara que é malvado, de tudo da história, do que aconteceu. Ah, não, mas porque eles quebravam garrafas e enfiavam no útero das outras culturas para não terem filhos. Eu já ouvi isso de uma professora. Como é que é a história? De que tinha um grupo islâmico que uma das punições era o empalamento e a quebra da garrafa que se enfiava no útero. Tipo, essa coisa da maldade... dessa coisa meio do Jafar, sabe? É bem isso, essa coisa da historinha mesmo que circula. Que todo mundo já lembra disso na hora. Que loucura. Ontem nós estávamos, só voltando para a questão dos livros didáticos, né, os livros de filosofia, nós estávamos conversando justamente sobre isso. Quanto os nossos livros didáticos, eles não abordam o Islã, e a única coisa que aborda ainda, por exemplo, na história do Brasil, é um parágrafo sobre a revolta dos malês e pronto. É como se você falasse, tinham os negros muçulmanos que fizeram uma rebelião, mas que foi abafada essa rebelião e acabou a história. Quer dizer, é a única coisa que sabemos em um parágrafo que se resume e que dá conta de toda a problemática, toda a circunstância que é muito mais ampla, que foi a revolta dos malês. Não somente nas abordagens em livros didáticos, mas talvez em relação à falsafa, as abordagens são extremamente curtas nas bibliografias que vão falar sobre histórias da filosofia, praticamente visto somente como os pensadores árabes como simplesmente uma ponte de acesso para a escolástica, para a patrística, mas não é visto como um papel essencial ou crucial na história. Simplesmente você pode pegar manuais de filosofias enormes, com páginas e páginas, e quando vai abordar a filosofia árabe, por exemplo, tem abordagens minúsculas de, sei lá, no máximo 2, 3, 4 páginas. E é muito engraçado tudo isso, né? Porque você tem, eu acho que a grande diferença, a religião islâmica é a segunda religião maior do mundo, e por incrível que pareça, embora seja uma religião com muitos adeptos, com muitos fiéis, a gente tem ainda um grande preconceito quando se fala da figura do profeta, né? Ao contrário de Jesus, que foi posto no lugar de Deus, que tem toda a coisa, né, da tríplice santidade, eu ia falar tríplice fronteira. Hoje eu estou bem, né? Tríplice fronteira, é quase isso, né? Um joguinho assim. E tríplice o que mesmo? Santíssima Trindade, né? Hoje eu estou bem. Hoje, quem mandou dormir 3 horas, né? Dá nisso. Mas se Jesus acabou tendo essa figura central e importante, que é relatada de uma forma super bonita pelas pessoas religiosas, de modo geral, né? A não ser pelos humoristas, porque o humorista brinca com tudo que é santo, Deus, religião e tudo mais. Mas se a gente pensar do ponto de vista de que tem na mídia, de que a gente vê por aí, Jesus, ele tem sempre alguém que fale bem dele. O profeta tem sempre alguém que fale mal dele, né? E aí é engraçado que depois do 11 de setembro, várias pessoas começaram a se aproximar das mesquitas justamente porque elas me diziam, né, naquele período, não, eu vim porque as pessoas falam tão mal da religião, porque não pode ser tudo isso. Né? Então, muito da busca da religião pós 11 de setembro é que a mídia está falando mal demais. Deve ter alguma coisa boa aí enrustida. Né? Então, e eram pessoas que, de certa forma, estavam querendo desconstruir essa imagem. E é interessante como é que a imagem de um profeta, que é uma das maiores religiões do mundo, ainda tem essa imagem estigmatizada. Ainda tem essa imagem negativa. Né? Porque se a gente pensar, vamos lá trazer assim, algumas referências citadas. Porque ele ia para a guerra,
né? O Cher vai falar aqui sobre as batalhas, né? Mas que ele ia para a guerra e porque ele usava espada, ele... tá, e aí passa, né? Porque ele tinha várias mulheres. Porque ele casou com uma criança. Bom, o que a gente sabe efetivamente da vida de Jesus? A que está na Bíblia. E assim, a gente tem pedaços. A vida dele até 33 anos a gente não sabe. A gente pode imaginar, criar, né? Se ele não casou, né? O fato dele não ter casado gerou, imagino que tenha gerado o fato dos padres hoje não casarem, por exemplo, de não ter uma esposa, de não ter uma família. O profeta casa, tem vários filhos, os sheiks casam, tem também vários filhos. Tem alguns filhos, né? Mas você tem toda uma maneira, só para pensar assim, que a religião, a transmissão da religião, né, dos seus líderes, né, iniciais, no caso, a gente pode dizer assim, eles acabam transmitindo este comportamento. Como o profeta vivia, obviamente, num período de grandes batalhas, porque você tinha um povo que lutava com outro povo, porque justamente você estava guerreando por comida, por terra, por espaço, por soberania, né? Você não tinha essa estrutura de poder que temos hoje, né? Então você vivia o tempo todo, estamos falando de povos nômades, e que povos que têm que ocupar determinados grupos, né? Então tudo isso, quando a gente está pensando aqui, como é que essa imagem foi sendo construída negativamente, e como que de repente ele passou a ser... Eu hoje até entendo que as pessoas têm se referido ao profeta aos muçulmanos como maometanos, porque as pessoas acabam remetendo, os cristãos são cristãos porque são cristianos, né? Vem de Jesus Cristo, né? Então a ideia de que você segue o Cristo, né? Então pensa-se que no Islã a ideia de que você segue o profeta Muhammad, e na verdade você não segue o profeta Muhammad. O profeta, ele é o espelho, né, da comunidade. Ele é o exemplo. Então ele foi usado para quê? Para que ele fosse o exemplo dos fiéis. Então, como é que os fiéis iam aprender a fazer 5 orações diárias? Como é que os fiéis iam aprender a cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos? Como é que os fiéis iam aprender a fazer o jejum? Então, o profeta, ele é usado justamente como um espelho dessa comunidade. Mas nenhum muçulmano vai dizer que ele é Deus, né? Porque Deus, ele não pode ser associado a outra coisa, a não ser ele mesmo, né? Você não associa Deus a uma pessoa, a um objeto, a uma coisa, a uma música. Deus é Deus e ponto. Você fazendo essa comparação agora entre Jesus e Muhammad me deixou pensando, do ponto de vista antropológico, para as pessoas, até que ponto tem diferença de significado de toda a construção antropológica em torno dessas duas figuras, chamar Jesus de Deus e chamar Muhammad só de profeta. Porque, para mim, aparentemente, eles estão no mesmo nível. Uhum. Só que os cristãos preferiram dar uma certa divindade a Jesus, mas ele também é o exemplo maior, o exemplo que deve ser seguido. Sempre se pensa em Jesus como intercessor ao Pai, nunca se pensa ele maior que o Pai. E Muhammad, pelo que eu estou entendendo até aqui, também é como se fosse não o intercessor, eu diria, mas o exemplo para seguir. Se você for igual a Muhammad, você vai estar mais perto de Deus, seguindo a vontade de Deus. Então tem alguma diferença chamar Jesus de divindade e Muhammad não? Porque eu acho que tem diferença. Porque, na verdade, para o cristianismo, Jesus é o próprio Deus. Então ele não é um mero exemplo, né? Ele é, quando você pensa na Santíssima Trindade, né, no Pai, Filho e Espírito Santo, se você perguntar para qualquer cristão, ele vai dizer, não, ele é o próprio Deus. Ele não é só o Filho de Deus, né? Então a Santíssima Trindade vai, de certa forma, Santíssima Trindade justamente porque vai unir, é 3 em 1, né? Então é lógico que ele, de certa forma, ele é um enviado, é um mensageiro, é um profeta, justamente porque ele é o exemplo de homem. Então se usa um homem, né? Depois se diviniza este homem, né? No caso do profeta, o muçulmano não diviniza o profeta. Ele jamais é colocado assim, você
você não coloca o profeta no mesmo status de Deus, né? Você não está associando ele a uma divindade. Por sinal, isso é terrível dentro do Islã, né? No caso, né? Você trata ele como um exemplo. Mas a gente pode destacar os dois e colocar assim, como dois exemplos de lideranças, né? Acho que Jesus, tanto quanto o profeta Muhammad, são lideranças, são profetas, né? Para começar, são dois profetas, né? Dois profetas reconhecidos até dentro do Islã, né? Mas acho que dá esse status, né, diferente a partir do momento que você diz, não, ele é o próprio Deus. Né? É Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Né? Quem é que tira o pecado do mundo? Vamos pensar assim, do ponto de vista islâmico. Né? O Islã não trata desta maneira. Mas quem é que pode me perdoar, no caso? Deus. E aí quando eu falo dentro do cristianismo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Né? Eu não sei, porque na verdade, essa coisa que você está falando me veio uma coisa na cabeça também que Tem que estar verdinho. Som. Assim que a gente testa na minha gangue. Então, o que você disse a esse respeito, quando me disseram sobre o Islã, eu completamente ignorante, na verdade, eu acho que eu estou bem peixe fora d'água aqui, porque eu sou musicista. Como que é teu nome? Meu nome é Camila. Camila. E eu sou musicista, não sou pesquisadora, assim. Eu gosto da cultura árabe, de uma certa forma, por causa da música, assim, né? Que bom. Enfim, então, quando eu fiquei... A primeira referência que me veio ao Islã, como eu sou cristã, eu conheci uma amiga que ela tinha amigos sauditas. E depois esses amigos, através do Facebook, né, as tecnologias, se tornaram meus amigos também. Foi quando eu comecei a perguntar diretamente para eles o que é o Islã, né? Como é a sua vida? Minha amiga, quando eu perguntei para ela, eu falei, mas o que você sabe sobre? Depois ela começou a pesquisar, mas ela falou, pensa, ela me disse, né? Ela também cristã, falou para mim, pensa o Islã como cristianismo. Ela falou, o Corão é a Bíblia, Deus é Deus e Jesus é Muhammad. Ela me disse, né? Mas essa coisa que você disse a respeito da Santíssima Trindade, talvez eu seja uma cristã estranha, eu não sei, porque eu vejo Deus como Deus e igual você disse, que as orações, as rezas, a gente faz como Jesus o intercessor, realmente. Mas não é Jesus necessariamente que vai me perdoar, né? Assim, na minha cabeça, eu não sei, talvez me falta leitura, eu acho, mas na minha cabeça quem vai me perdoar é Deus, assim. Mas realmente Jesus é o profeta, é o modelo a ser seguido. É que Jesus é o próprio Deus. Então, o cristianismo. Então, na minha cabeça não é. Na minha cabeça é o Filho de Deus no céu, na minha cabeça, né? Termos bíblicos da igreja que eu frequento e tal. Ele está à direita de Deus e Deus está Deus é Deus e ele está à direita. Então, quando ele veio à Terra, ele era o Filho de Deus, que derramou o seu sangue para salvar a alma dos cristãos, aquela coisa. Mas quando você fala que Jesus é Deus, eu não sei realmente o que eu estou dizendo. Me falta leitura, né? Mas não sei até onde Jesus é o meu intercessor para com Deus, mas quem vai perdoar o que eu fiz de errado ou não vai ser Deus, ele que vai julgar. Então eu não sei, talvez realmente igual o Char falou que não se pode. Muhammad não é Deus, né? Ele é um modelo a ser exato, é um modelo a ser seguido, assim como Jesus. Então eu não sei. Quando essa minha amiga disse a respeito do Islã, pensa que é como se fosse Cristo, né? Né, que é um exemplo a ser seguido, né, e tudo. Não sei, talvez, sei lá. Eu acho que facilita o pensamento. Uma vez eu li uma pessoa que dizia assim, que eu perguntava para ela, como que você se converteu, né? O que você fez com o Espírito Santo? Né? Porque eram cristãos que tinham se tornado muçulmanos. Então, eu fiz essa associação. Então, a Bíblia é o Corão, Deus é Deus e Jesus é Muhammad. Aí eu falei, e o Espírito Santo? Você fez o que com ele? Porque a gente está pensando na Santíssima Trindade, quer dizer, o Espírito Santo tem um lugar na Santíssima Trindade, né? Aí ele falou assim, nossa, eu não pensei nisso. Aí eu falei, vamos pensar agora, vai que você vai associar com alguma outra coisa, mas assim, as pessoas vão criando essas analogias. Mas do ponto de vista teológico, não é a mesma coisa. Se a gente for olhar do ponto de vista teológico, não é bem assim, né? Liga, senão, de olho verdinho, o povo não ouve. Como cristão,
evangélico, eu vejo Jesus Cristo como Deus, mas ele também tem a natureza humana, ele tem as duas naturezas. Então, acho que isso que prejudica um pouco o entendimento das pessoas. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele foi homem. Como homem, ele é menor do que Deus Pai, mas como Deus, ele é igual. Diferente ele é o mesmo, na verdade. Exatamente, é o mesmo. É o mesmo, é disso que eu estou falando. Diferente do profeta, que é só um profeta, não se compara a Allah. Eu estava achando que as minhas aulas de catecismo há 500 anos atrás não tinham funcionado para alguma coisa. Por exemplo, eu sou cristã espírita. Então, não tenho, então, Jesus, profeta, é lógico que é um profeta, mas ele é o filho maior de Deus. Nós somos filhos de Deus, nosso irmão maior. Então, essa é a visão. Passa para ele lá no fundo. Para o especialista em cristianismo. Vamos ouvir o especialista em cristianismo. Colaborador, imagina. Teologicamente falando, né, a Bíblia fala que no início, no princípio era o verbo estava com Deus, né, e aí no início a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, haja, né, e aí depois em João diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus Pai, Deus Filho e depois Deus Espírito Santo. Salvou meu catecismo de quase 40 anos atrás, né? Sim, a Santíssima Trindade. Eu estava pensando... Camila precisa voltar para o catecismo. Agora que eu estava pensando agora que você traz a comparação, a conotação simbólica. Então, o fato da cruz, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem aquela conotação simbólica. Agora, você me corrige se eu estou errado, provavelmente, mas essa conotação simbólica no cristianismo foi suscetível de interpretação, múltiplas interpretações. Então, tem cristãos agora que interpretam de diferentes maneiras todas aquelas conotações simbólicas ao redor daquilo. Então, tem cristãos que, sendo mesmo cristãos, acreditam numa virgem, acreditam no Espírito Santo, só acreditam no Espírito Santo, acreditam em Jesus de uma maneira, mas todas estão juntas dentro daquela ideia que Jesus é muito mais do que um intercessor. Jesus veio para se sacrificar e perdoar com a sua sangue os pecados do mundo. Isso aí, essa conotação... Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo. E o sangue foi a dor dele. Todo esse simbolismo une os cristãos, independentemente das interpretações. Sem embargo, essas conotações simbólicas que cada um deles dá, fazem que o cristianismo se configure de uma maneira diferente do Islã, porque o Islã, ou o Alcorão, é vertical e não qualquer um pode fazer uma hermenêutica e uma interpretação. Eu acho que é uma diferença fundamental. Tanto você tocou num ponto super positivo, né? A questão da hermenêutica dos textos sagrados. Né? O próprio Alcorão, você não se aceita uma tradução do Alcorão. Demorou-se muito. O Alcorão é um texto sagrado que demorou muito tempo para ter a primeira tradução. E mesmo assim, essa tradução, ela não é chamada de tradução do Alcorão, né? Ela é significados do Alcorão sagrado. Então, ela está sempre sendo lida como significados. Não que aquilo é ipsis litera a própria palavra de Deus. Né? A gente tem a Bíblia com N traduções, e cada tradução, quem é especialista sabe melhor que eu, são traduções que são de determinadas ordens, de determinados grupos que traduziram. Então, floreiam mais de um lado, vamos dizer assim, constrói de outra forma. Eu lembro até quando eu dava aula em um colégio marista, se recomendava determinadas bíblias, né, na aula de catecismo, porque aquela bíblia era do tradutor XYZ, então era mais importante, entendeu? Então o Alcorão não tem isso. Né? O Alcorão você não tem a melhor tradução mesmo, porque nenhuma tradução é reconhecida como tradução. Né? Você tem sempre uma interpretação. O que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, que a gente tem alguns versadores, vamos dizer assim, não tradutores, mas versadores do Alcorão, que a gente prefere ler mais um, porque acho que um talvez tenha mais conteúdo que o outro, mas mesmo assim a gente está sempre, os próprios especialistas da língua árabe, os próprios sheiks, que são aqueles que estudam o Alcorão, eles vão dizer, mesmo esses têm erros, mesmo essas versões têm equívocos, não está
completamente, assim, não se considera uma perfeição, né? Tradução significa trair, né? Então já começa por aí, né? Assim, já é uma traição. Mas se a gente voltar para Jesus e para Muhammad, tem diferença, sim. Porque acho que do ponto de vista que a gente quer aqui é tentar trazer esses elementos de como a gente pensar a história de cada um, pensar a inserção, pensar a ideia de revelação, né? Como você constrói, por exemplo, o Novo Testamento, né? O Evangelho, que são 4 evangelistas que vão escrever aquilo que vivenciaram. O Alcorão ele é revelado inteiro, durante 23 anos. Então, você tem toda uma trajetória. Então, quando eu estou pensando aqui, e tenho pensado nos últimos meses que eu venho estudando a vida do profeta, né, especificamente, você tem todo um preparo para uma criança, né, numa inserção de oralidade, numa inserção de escuta, e aí eu acho que a minha tese continua bastante atual e bastante boa. Eu acho que eu não errei na minha hipótese, que era... estão lendo? Depois me conte o que vocês estão achando. Mas que a minha hipótese que eu levanto e depois eu vou com ela até o final é de que o Islã é a religião da audição, né? Porque o profeta ouviu o anjo, né? Então é uma religião que entra pelo ouvido, ele ouviu, né? Eu não vou falar de como foi tudo isso, não, o Cher não vai ter o que falar na semana que vem, mas ele ouviu. Então essa ideia de que ouvir, você ouve para depois, aí você aprende para depois você transmitir, né? Então acho que tem esses elementos que vão te constituindo. Então essa coisa da audição, eu fui aprendendo muito na comunidade islâmica, né? A importância de ouvir, né? A paciência que muitos sheiks, né? Principalmente aqueles que eu tenho uma amizade próxima, têm em ouvir as pessoas o tempo todo, né? E tem nessa transmissão, nessa cadeia. E a gente tem toda uma cadeia de transmissão, né? Quando a gente vai pensar os hadiths que a gente tem o Alcorão e tem os próprios hadiths do profeta, que tem toda uma cadeia de transmissão que a gente vai dizer quem era mais ou menos contemporâneo do profeta, né? Se a cadeia isnad, se aquele hadith é fraco, se ele é forte, se ele é médio, né? Em que categoria que ele está inserido. E aí, quando a gente vai falar de Jesus, a gente está falando de uma pessoa que não escreveu, na verdade, mas que vivenciou a sua fé de uma maneira intensa. E que aí vai deixando todos os ensinamentos, através dos milagres que foi realizando, né? Mas tanto ele quanto o profeta vão passando por várias provações. Aqui para a gente construir o paralelo dessa liderança. De como essa liderança vai se sendo posta numa forma de tentar pensar... Só se constrói, aí é uma questão que eu jogo para vocês, pesquisadores, né? Só se constrói líderes a partir do sofrimento, das renúncias. Na religião, sim. E por que será? E aí você, por exemplo, aí você vai ter algumas explicações, por exemplo. Por que o muçulmano faz o jejum no mês do Ramadã? Fala no microfone. Para entender o sofrimento dos irmãos que passam fome e saber como é a vida cotidiana das pessoas que têm necessidade. E aí a gente pega, por exemplo, o período da Páscoa, né? O período da Quaresma. Quer dizer, as pessoas mais religiosas elas vão se impor determinadas práticas justamente para que aquilo também seja um momento que ela vai estar renunciando a algumas coisas para pensar a sua espiritualidade. Então, dentro da religião, assim, qualquer religião tem os seus fundamentos e ela vai sendo construída justamente para que ele, seu fiel, entenda a capacidade de transformação da experiência. Então, entender o que pensa, o que sente o muçulmano, entender essa capacidade dessa experiência religiosa. Eu não passo... Isso eu passo para os meus alunos, para os meus pesquisadores. Eu não vou entender o jejum até o dia que eu faço o próprio jejum. A antropologia da experiência, que é a antropologia que eu trabalho, a antropologia da performance, né, que é uma antropologia que eu venho trabalhando há mais de 10 anos, elas nos promove a ideia de que não basta, e isso eu escrevi recentemente num artigo sobre performance, que não basta uma observação participante, não basta uma escuta participante, eu preciso ter um corpo participante.
Entender da experiência religiosa é também entender dessa experiência que passa o outro, né? Eu tenho uma amiga que estudou, por exemplo, não sei se chama peregrinação, mas a caminhada até a Aparecida do Norte. Ela só foi entender qual é o significado para aquelas pessoas que saem de São José até a Aparecida do Norte, a partir do momento que ela caminhou junto com essas pessoas. Não tem como você fazer um trabalho de peregrinação se você não peregrina. Se você não se coloca o seu corpo à prova para entender aqueles relatos que aquelas pessoas estão fazendo. Então, o entendimento dessas experiências religiosas, muito bem, passa pelo texto, passa pelas histórias que são contadas, por isso que eu comecei com a história do ano do elefante, justamente para você entender, olha, cuida da tua casa, assim, eu cuido dos meus camelos, né? Ele, que é o Todo-Poderoso, cuida da casa dele. Eu estou colocando no lugar qual é o que me cabe enquanto sujeito, o que cabe a Deus enquanto Deus, enquanto Todo-Poderoso. Então, quando eu trago essas analogias, eu estou exemplificando para nós como o próprio muçulmano se pensa, né? Como é que ele pauta o cotidiano dele, como é que ele pauta a própria experiência religiosa dele, né? Que perpassa não só pelo reconhecimento da unicidade, do divino, da Tawhid, né? de saber que Deus é único, mas de que eu tenho os meus limites, então eu vou até um certo momento, daqui por diante já não é mais comigo. Então, essa experiência religiosa retrata o que a gente pode pensar comparativamente com outras religiões, né, e com outras transformações. A gente tem hoje um grande crescimento de igrejas evangélicas, né, no Brasil. A igreja evangélica vem crescendo, a igreja católica vem perdendo espaço, e o Islã, da qual eu conheço bem, vem crescendo. Mesmo assim, está muito atrás das outras religiões. Mas se eu comparar, por exemplo, a Mesquita do Pari, que eu estudava há 16 anos atrás, que era numa mussala, onde a maioria eram árabes, e hoje num Aid, né, numa festa de jejum, de quebra de jejum, você tem 500 pessoas dentro de uma mesquita, então você sai de 50 para 500 em 16 anos, é muita coisa. Então isso retrata um crescimento, um desenvolvimento do próprio conhecimento da religião, né? Então, a frase que eu iniciei a aula dizendo assim, você só ama aquilo que você conhece, então que é uma frase que foi emitida pelo Fethullah Gülen, se referindo ao profeta Muhammad, quer dizer, você só vai amar o profeta a partir do momento que você conhecer a própria história, né? Agora, por que essa história foi silenciada? Essa é a pergunta que eu fiz para vocês. Eu vou voltar a ela. Por que a gente consegue ter uma certa empatia por Jesus, que morreu na cruz, foi crucificado, e a gente não tem empatia pelo profeta? Por que ele virou uma figura do mal, sendo que a mensagem dele qual era? De amor, de respeito, de fraternidade, né? Porque quem vai começar lendo o Alcorão, você vai tendo todas as informações, que não é diferente de nenhum livro religioso, né? Passa para ele. Eu tenho uma dúvida, é o profeta que ficou do mal ou foram os muçulmanos, de um modo geral, que se tornaram maléficos e aí o profeta, por ser o símbolo maior deles, pagou? Boa pergunta, o que você acha? Eu acho que foi... Porque todas as mensagens que a gente vê pela mídia, é sempre o profeta, quando a gente tem alguns desenhos, algumas imagens que eu lia quando era garota, era sempre que era o profeta da espada, que matava, e aí associado à imagem dele, você tem todas as imagens dos próprios muçulmanos. Se eu sou seguidora de uma pessoa que mata, que é violenta, obviamente todos os seus seguidores são o quê? São maus e são violentos. Então, porque o que me começou a chamar a atenção para essa figura foram quando saiu na mídia aquelas notícias na Europa que algum jornal publicou aquelas charges preconceituosas atacando o profeta, mas na verdade o objetivo era atacar os muçulmanos, né? Era a questão árabe no Oriente Médio, enfim, é toda uma desmoralização do povo e, a meu ver, você começa desmoralizando um povo quando você começa a desmoralizar os símbolos deles. E aí é um dos símbolos maiores, né? Porque se tem uma coisa que é abominável dentro do Islã, uma delas é você reproduzir a imagem de um dos profetas. E ainda quando você a reproduz de uma maneira estereotipada. Então, isto não há diálogo possível.
né? Porque uma religião que não permite nenhum culto à imagem, que não permite a reprodução da imagem dos profetas, obviamente vai ficar muito chateado quando vê essa imagem, além de construída, é uma imagem estereotipada, né? Então é como se a gente for lembrar, por exemplo, na época do carnaval, que o Joãozinho 30 colocou a imagem de Jesus Cristo na passarela, né, e aí, na verdade, a Igreja Católica interviu e saiu o Cristo coberto, né? Então, qual é o Tariq Ramadan, que eu admiro muito, que é um professor da Universidade de Oxford, que é muçulmano, que é da Irmandade Muçulmana, na época ele disse assim, escreveu um texto, acho que na Folha de São Paulo, que ele dizia assim, qual é o limite da liberdade de expressão? Né? Que é que nos faz pensar. Quando a gente afeta o religioso do outro. Qual é o limite dessa liberdade? Né? Eu posso dizer tudo pode, tudo cabe em determinados contextos? Quer dizer, agredir o outro pela religião, pelo símbolo religioso dele, é um melhor caminho? Né? Então, é uma das coisas que a gente vem pensando dentro do campo religioso, né? Da esfera pública. Hoje a gente se fala muito de Estado laico, de que as pessoas não têm que ter religião, de que é isso. Assim, não importa o que a presidente da República é, se ela tem ou não tem religião. Não importa se ela governa bem. Se a religião dela é X, Y, Z, isso é do fórum íntimo dela. Mas quando chega na mídia, a mídia ela consegue construir uma imagem para a pessoa que é religiosa sempre de forma estereotipada. Como se o religioso, como se todo religioso fosse pessoas não pensantes. Como se aquelas que não tivessem religião fossem as pensantes. E quem acredita é o não pensante. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Eu tenho cá para mim, te respondendo, que a imagem dos muçulmanos ela foi sendo construída negativamente a partir da própria imagem que se construíram do profeta. Essa é uma hipótese. Né? A gente tem que remontar os próprios textos. Quando você chama muçulmano de maometano, por exemplo, os livros de história estão cheios. Maometanos, maometanos, maometanos. Quer dizer, tudo que o muçulmano não é maometano, porque ele não segue o profeta. Ele segue a suna do profeta como exemplo de comportamento, mas não segue a palavra do profeta, porque o livro, a suna, o texto sagrado é o Alcorão. Né? Então, acho que são elementos que a gente vai distanciando, vai um pouco desconstruindo. Agora, que essas imagens... Por exemplo, eu estava contando ontem até para umas colegas, depois do final de uma reunião que a gente teve, que há alguns anos atrás o meu filho estava no primeiro colegial, meu filho mais velho, acho que era o mais velho, e ele trouxe uma atividade da escola, era uma escola católica que eles estudavam, trouxe uma atividade sobre o islamismo. Então eram questões básicas, assim, o que é o Islã, quem é o profeta, no que eles acreditam, o que eles comem, Eram umas 10 questões. Aí tinham duas questões logo abaixo, a 11 e a 12. Qual que era? Questão 11. O que é terrorismo? Questão 12. O que é Al-Qaeda? Eu peguei a lista, falei para o Gabriel, acho que era o Gabriel. Falei para o Gabriel, você não vai responder absolutamente nada. Eu vou pegar essa lista, mas você não vai na escola. Assim, eu vou na escola. Mas você não vai fazer eu passar vergonha. Eu vou fazer você passar vergonha. Por sinal, eu não vou fazer você passar vergonha, eu vou fazer só a professora passar vergonha. Aí eu peguei a folha, peguei o meu documentário que eu tinha acabado de fazer, levei para ela, dei de presente para ela os meus documentários, que ela precisava aprender um pouco sobre Islã. Porque aí eu já levei os documentários, porque aí ela não precisa ler, né? Porque se eu levasse a tese, aí ela teria que ler. Então, tem imagenzinha, distrai mais rapidamente a professora de ensino religioso. Aí eu levei para ela e mostrei para ela assim, olha, eu queria que você me explicasse essa lista de perguntas. Ah, então, não. Você não é uma professora de ensino religioso? Ah, sou. Então, por que você está perguntando numa folha sobre o Islã o que é terrorismo e o que é Al-Qaeda? Se você me explicar por que você está perguntando isso, eu vou entender a sua pergunta. Aí eu dei uma aula de Islã para ela. Falei assim, olha, o Islã não é nem terrorista e a Al-Qaeda não representa o Islã. Então, na época do profeta não existia nem uma coisa nem outra. Então, é a mesma coisa de eu pegar uma coisa de cristianismo, né? E logo depois do cristianismo falar das cruzadas, ou falar da Inquisição. Eu estou falando do cristianismo, do que é estou falando dos fundamentos do cristianismo, ou eu estou falando daquilo que os cristãos fizeram de errado, aqueles que eles fizeram equivocados, que não é nem o caso
né, da palavra terrorismo, porque terrorismo, para mim, é muito claro uma associação com o Islã. Né? E o que a gente faz o tempo todo é essa desconstrução desses estereótipos. Porque terrorista, qualquer grupo pode ser terrorista. Qualquer sociedade, qualquer contexto você pode ter terroristas. Né? Não é porque você é muçulmano que você é terrorista. Então, isso, de certa forma, desconstrói, né? E foi interessante, porque ela refez a folha dela e entregou uma outra folha para os alunos. Então, acho que isso, de certa forma, a gente está falando de livros didáticos, né? O Samuel falou bem, a Tainá falou super bem, sobre a questão dos livros didáticos, a gente tem pouca informação. E a gente não tem só informação com os alunos, a gente tem informação com os próprios docentes, que não sabem do que estão falando. Eu não estou aqui pintando, dizendo que o Islã é a melhor religião do mundo, que vai salvar, que tudo é a 1001 maravilhas, mas que pelo menos você traga a informação correta. Dá para ele o microfone. Duas perguntas. Sim. A primeira é em relação à figura do Luther King e do Malcolm X. Cristão e muçulmano. Sim. Luther King é visto Nobel da Paz, não violência, etc. Malcolm X radical, contra os brancos, etc. É porque as pessoas leram a biografia do Malcolm X até a metade, né? Exatamente. Não leram a parte que ele foi a Meca e a transformação que ele teve em Meca. Porque se tivesse lido a segunda parte da história de vida dele, saberia que transformação de vida esse homem teve. Exatamente. Aí, como ele é apresentado também nos livros didáticos, pergunto para os professores de história aí também. E outra coisa que eu gostaria de perguntar, existem palavras que, como você disse, que são muito ligadas ao islamismo, que estão presentes na imprensa. Por exemplo, fundamentalismo, terrorismo, etc. Eu gostaria que você fizesse uma comparação também com o pentecostalismo no Brasil. Quando você ouve notícias no jornal, eles dizem assim, é a parte xiita do cristianismo, a parte xiita do protestantismo. Eles citam assim, nunca vi essa expressão. Tem bastantes fundamentalistas, etc. Gostaria que você comentasse um pouco dessa relação. Que são, vamos pensar, do Malcolm X acho que já deu para explicar, né? Assim, eu gostei dessa comparação do Martin Luther King e do Malcolm X, e você sabe que muitas conversões ao Islã são por conta do Malcolm X, principalmente de jovens negros, do movimento hip hop, se inspiraram muito no Malcolm X. E o Malcolm X, que eu tenho uma admiração pessoal, primeiro por conta da luta, eu acho que ele, como qualquer garoto daquela cultura, naquele momento, se iludiu para um líder, né? E, de certa forma, eu até entendo essa transformação, então ele rejeitava tudo que era branco, o que era bom era o negro, né? Ele estava fazendo o mesmo movimento que os brancos faziam com os negros, e a conversão dele, quando ele tem a possibilidade de ir à Meca, a transformação dele, você chegou a ver o filme? Ler o livro? Eu fiz os dois. Né? Eu acho que é apaixonante, vale a pena assistir o filme, ler o livro, a biografia dele. Mas a transformação dele, quando ele chegou em Meca, né, quando ele vai fazer o Hajj, e que ele olha para o lado, tem branco, tem negro, tem indiano, tem baixo, branco, tem rei, tem rainha, tem de tudo, ele começa a se perguntar. Ele se pergunta, como é que eu posso rejeitar, sendo muçulmano, um branco, sendo que ele é meu irmão? Né? Nós vamos falar aqui, mas o último sermão do profeta, antes dele morrer, o último sermão que ele faz, ele justamente diz isso, não há distinção no Islã de negro, branco, de raça, né? E acho que o Malcolm X, ele pega isso de uma forma muito bonita. E quando ele retorna aos Estados Unidos, ele faz uma transformação. Tanto é que transformou que foi assassinado. Porque ele se rebela contra o líder dele. Ele começa a pregar de uma maneira diferente. Ele começa a agir como muçulmano. E aí ele é assassinado. E ele vira o líder, né? De muitos jovens. Então, hoje, quando você vai conversar com jovens na periferia de São Paulo, que são muçulmanos, o Malcolm X é uma referência importante, né, de luta, de reconhecimento, porque é isso, o ser humano ele não é perfeito. Né? A gente fala, o cristianismo, enquanto fundamento de paz, o budismo, né, as várias denominações religiosas, enquanto fundamentos de paz, de compreensão do humano,
Mas não tem problema. O problema é quando você entra no extremismo. Quando você pega o extremo da religião e começa, de certa forma, a usar a religião com outro tipo de fundamento, né? E aí essas imagens sobre esses personagens viram aquela da perseguição. Pensando na questão fundamentalista, eu sempre gosto de dar uma resposta que contenta poucas pessoas. Qual é o problema? O que é ser fundamentalista? Responde você que é evangélico. Como evangélico, o que é ser fundamentalista para você? Ser radical. Você acha que ser fundamentalista é ser radical? Para os outros. Não, estou falando para você, enquanto experiência religiosa. Então, ser radical na visão dos outros. Então, para mim, fundamentalista é aquele que segue os fundamentos. Fundamentos são radicais nesse propósito de ser. Então, por exemplo, o que seria um fundamentalista? Alguém que segue os fundamentos religiosos. Então, eu tenho os 5 pilares, eu tenho os 6 pilares da fé, 5 pilares da prática, eu não tenho namoro, eu caso. As regras da religião são fundamentos religiosos. Quando eu pego esses fundamentos religiosos e exagero nesses fundamentos, isso é o extremismo. Então, eu não sei se nosso amigo teólogo concorda comigo, mas eu estou pensando do ponto de vista teológico. Então, do ponto de vista do teológico, assim, eu tenho os fundamentos. E isso, há toda uma literatura que vai achar, não, eu sou fundamentalista, mas vamos desconstruir? Será que a imprensa não construiu a imagem de fundamentalista como se fossem os radicais e aí trouxe essa expressão? Porque fundamentalismo são esses fundamentos. Quando eu exagero, por exemplo, vamos pensar, sair do Islã e pensar no cristianismo. Na Sexta da Paixão eu só posso comer bacalhau. E se eu não tenho bacalhau? Eu não como? Quer dizer, não estava sendo dito que não poderia, né? Então, aí eu vou para o extremo. Tudo que é extremo vira extremismo, na verdade, e não fundamentalismo. Então, a ideia desse fundamentalismo é uma ideia que vai sendo pautada, e aí quando você vai pensar no neopentecostal, por que o neopentecostal ele vai atrair determinados grupos? Porque ele tem uma linguagem mística que sai dos padrões fundamentais, porque eu acho que como que a gente fala, as igrejas históricas, né, as igrejas históricas, cristãs históricas, né, mas tem outro nome, né, são tradicionais. Elas têm um fundamento. O que o neopentecostal faz é romper com esses fundamentos, não digo nem romper, ele agrega outros elementos a esses fundamentos. E tudo aquilo que você agrega, aquilo que é tradicional, aquilo que é fundamental, né, pensando aqui o fundamentalismo como coisas fundamentais da religião, você distorce. Quer dizer, a interpretação é sempre que você está distorcendo, que você está enviesando. Dentro do Islã é a mesma coisa. Você tem algumas linhas que as pessoas vão dizer, isso não é o Islã, isso é enviesamento, isso aqui não é Islã. Sempre alguém vai dizer isso não é o Islã, aquilo é o Islã, né? Porque tem o fundamento. Tudo que você reinventa, que você constrói ou que você interpreta de outra maneira, né? Você vai dizer, não, isso daí é bidá, isso daí não pode, isso daí está errado, né? Então, mas aí é importante a gente entender o que é o fundamento, como é que se constrói. O texto da Karen Armstrong sobre fundamentalismo é bem interessante, porque ela vai passar pela questão do fundamentalismo nas 3 religiões. E de como que isso, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como é que essa ideia de fundamentalista vai sendo construída. Agora, se a gente pensar daquele ser, você deve acompanhar, quem estuda religião acompanha muito, aquela pessoa que passa por várias religiões. E quando ela vivencia aquela experiência religiosa, ela é tão radical, né? Ela é tão extremista que a gente fica se pensando, será a religião ou em qualquer religião ela seria assim? Tem que ficar verdinho. Tem um professor que ele diz que o lado lindo da teologia é ela permitir-se reinventar de épocas em épocas, né?
E é exatamente esse é o perigo do fundamentalismo, né? Porque como teólogo ou como estudioso da teologia, a gente aprende a resgatar a palavra de Cristo ou de Deus para o mundo e trazer aquelas vivências para reflexão nos dias de hoje. Eu acho que, de repente, é isso que Mohammed traz também no Alcorão. É você vivenciar aquilo que ele disse, enfim. Agora, fundamentalismo é você levar ao pé da letra o que foi escrito para aquele povo, para aquela época, para aquele momento, e trazer e querer socar goela abaixo nos dias de hoje. Aí existe o perigo, né, de se fundamentalizar através de... Aí é perigoso. Quando você não tem a questão do equilíbrio, né? Porque você tem uma regra... uma das coisas, quando eu fazia o trabalho com fotografia, era bem interessante, tem um livro do Islã chamado Lícito e o Ilícito. Por exemplo, na época do profeta não existia fotografia. Então não existia uma regra. Você falava de imagens, mas a fotografia não é uma coisa do tempo do profeta. Como é que eu falo da fotografia? Quer dizer, você tem os estudiosos, você tem as fatos, você tem todo um pensamento, tem a jitihad, que é a própria interpretação, que vai te trazer o elemento de como eu lido com fotografia. Por exemplo, várias pessoas me diziam coisas sobre a fotografia, naquela época do meu mestrado, e que agiam completamente diferente, né? Então, isso, de certa forma, está aí sendo em transformação. Agora, quando a gente pensa no fundamento, qual é a essência? A essência ela é a mesma. Então, isso não se mexe. Quer dizer, se você não acreditar na Shahada, você não é muçulmano. Se você não fizer jejum, você não é muçulmano. Do ponto de vista religioso. Porque eu não posso, enquanto antropóloga, dizer, ele não fez jejum, ele não é muçulmano. Jamais direi isso. Se ele está dizendo que ele é muçulmano, ele é muçulmano. Ele pode não fazer nenhuma prática islâmica. Mas se ele está dizendo para mim, eu sou muçulmano, eu vou anotar, ele é muçulmano. Agora, do ponto de vista de do sheik, da própria comunidade, se a pessoa não faz nada disso, não reza, não faz jejum, não estuda, não recita o Alcorão, ele pode não ser considerado muçulmano, no caso, né? Mas, ou, por exemplo, não acreditar que Deus é único, se você não acredita nos pilares da fé, nos pilares da religião, você não pode ser considerado muçulmano, do ponto de vista teológico. Então, isso são os fundamentos. Agora, como você vai agregando outros elementos na sua dinâmica religiosa, isso é só o processo histórico que vai dando. Acho que tem outro microfone. Não, agora que você falou, eu estava pensando em até onde se vai configurando a linguagem, os conceitos. Porque a palavra fundamentalismo virou quase que, agora com a minha pesquisa, com o que eu leio na mídia, os documentos que você me passa, parece que a palavra fundamentalismo virou propriedade exclusiva do Islã. Mas, por exemplo, se a gente para olhar os Amish, não sei como se chama, os Amish, a comunidade que mora tipo no século XVIII e não deixa entrar tecnologia, é um tipo de radicalismo, mas além do fundamentalismo. Mas como está se configurando a linguagem quando uma comunidade que mora como se estivesse congelada no tempo, no século XVIII, não é considerada fundamentalista, e todos os muçulmanos, sem me importar se sejam árabes, brasileiros, latinos, sei lá, são considerados fundamentalistas. Então, até onde está se configurando uma linguagem, a palavra, para estigmatizar e dar certo tipo de conotações à religião que nem estão por perto, muitas vezes, do conceito originalmente. Então, aí também tem um manejo da linguagem que vai estigmatizando. Como o próprio conceito de jihad, né? Que o tempo todo associado à questão da Guerra Santa, e aí você cansa, a Guerra Santa, como se todo muçulmano, então, estivesse pegando em armas e lutando. Quer dizer, o próprio conceito de jihad já é uma distorção. Tanto é que, hoje em dia, tem um movimento, né, que foi constituído, acho que nos Estados Unidos, já não lembro mais, que chama Mais Jihad, né, que são as pessoas, elas se pronunciam, até ontem falando com a Dani, que de certa forma, investe muito nessa campanha aqui no Brasil,
que é muçulmanos e não muçulmanos, que falam, olha, a minha jihad é cuidar da minha casa, a minha jihad, quer dizer, o que é jihad? É empenho, dedicação. A minha jihad é educar bem os meus filhos, a minha jihad é ser uma boa médica, a minha jihad é lutar contra a desigualdade social, é lutar contra o racismo, a minha jihad é levar conhecimento para as pessoas. Então é uma campanha até para desconstruir a própria imagem que a imprensa, de forma muito forte, que a imprensa ela é forte, né, ela acaba construindo esses estereótipos, justamente para quebrar essa ideia que a gente tem do que é a jihad, né, do que é. Todo muçulmano tem jihad, tem a sua jihad, né, desde que acorda até a hora que vai dormir, né. Então, toda vez que você vai rezar, você tem uma intenção. Toda vez que você vai jejuar, você tem uma intenção. Então, você está o tempo todo, né, o teu cotidiano é pautado pela sua jihad, pelo seu desenvolvimento, pela sua capacidade de fazer melhor, de construir melhor, de ter uma capacidade mais honesta, né, quer dizer, lembrando aqui do próprio exemplo do profeta Muhammad. Então, como isso vai sendo constituído, é só no conhecimento da própria comunidade, né? Não existe outra forma. Não se aprende o Islã pela internet. E não se vive o Islã pela internet. Você só aprende o Islã dentro das próprias comunidades. Eu sou uma pesquisadora de campo. O meu negócio é campo, né? Assim, eu não consigo entender como as pessoas ficam apenas nos livros, né? Eu acho que o livro ele é importante, ele te pauta. Mas quando você está na observação, dentro de uma mesquita, dentro de um ritual específico, dentro de um grupo que está dialogando a própria religião, ou assistindo uma aula de um share, ou conversando com as pessoas, ou sabendo as histórias do cotidiano dessas pessoas, assim você consegue apreender o próprio sentido de uma, né? Que é, na verdade, a própria comunidade islâmica, né? Não dá para aprender apenas via internet, né? Você não pode compreender, porque aí você compreende por que aquela menina só usa o hijab dentro da mesquita, mas quando ela sai, ela tira o hijab. Aí você entende por que aquele rapaz não vai toda sexta-feira à mesquita rezar. Aí você entende por que aquela moça aceitou ser a segunda esposa e depois separou, aquele se separou. Né? Você começa a entender as coisas só na convivência com as pessoas. Ou porque aquelas pessoas que estão sempre eu e a Luana, que fizemos pesquisa na mesma comunidade, assim, e que toda sexta-feira estávamos na mesquita, eu sei dizer quem é que nunca faltava a mesquita, quem nunca faltava a sala juma. Então, é só um pesquisador que está ali no campo cotidianamente para ter conseguir balizar, né, o que se diz o que é ser muçulmano e o que você percebe o que é ser muçulmano. Né, essa compreensão mesmo do outro, né, dessa própria identificação. Mais alguma coisa? Querem fazer um intervalinho? De 5 minutos? Então vamos fazer um intervalinho de 5 minutos. Para eu responder as perguntinhas do povo da...